vamos falar do empreendedor de Deep Tech, né? Porque o empreendedor ou a empreendedora, de forma geral, é uma pessoa que tem que ter a resiliência, tem que ter confiança, tem que ter a disposição, tem que ter entrega. Isso tudo a gente sabe para qualquer empreendedor de qualquer tipo. Agora, em Deep Tech, você tem algumas características adicionais que são muito importantes. Você já deve ter percebido que não é muito comum você falar de uma Deep Tech sem estar falando de uma base técnico-científica muito sólida. Então, isso já é uma característica muito peculiar para o mundo de Deep Tech. Os empreendedores de Deep Tech são geralmente pessoas com uma formação técnica, com doutorados ou pós-doutorados, com uma capacitação acadêmica que permitem que essas pessoas possam desenvolver soluções tecnológicas de ponta. Isso faz com que você comece a ter uma combinação do que a gente chama de cientista empreendedor, que ao longo da carreira vai ter que se tornar também uma pessoa de negócios empreendedora, como é o perfil típico de qualquer fundador de qualquer startup. E o que a gente vê muitas vezes ao longo da jornada dessas startups é uma combinação de talentos. Você ter o fundador que está olhando para a parte mais técnica, a parte mais científica, a parte mais tecnológica da solução, e você acaba tendo um outro empreendedor que se junta ao grupo, às vezes anos depois da empresa começar, que vai ser a pessoa responsável por business development, pela expansão, pelo marketing, pelo plano de vendas, pela parte financeira. Então, isso às vezes está numa pessoa só, mas é muito comum você ver essa combinação de talentos para poder trazer essa tecnologia, né, que estava na bancada de um laboratório ou estava dentro de uma tese de doutorado e que agora está realmente no mercado. Imagina o seguinte, imagina que você está desenvolvendo uma startup de soft tech ligada a um mercado como por exemplo, o mercado de contabilidade. Tá? Essa startup, se ela está atuando no mercado brasileiro, ela vai ter que estar adequada às regras contábeis brasileiras e vai ter que desenvolver uma solução apropriada para o nosso mercado. Quando existe uma padronização global dessas regras, você consegue criar uma startup que possa ter um alcance global. Mas é muito comum, quando você está falando de startups de soft technology, que isso não seja o caso, que as idiosincrasias de cada região acabem criando a necessidade de você fazer produtos muito específicos. Pois bem, no mundo de Deep Tech, isso virtualmente não acontece. Por quê? Porque se eu sou um empreendedor ligado à robótica, ou à biotecnologia, à energia, ou a novos materiais, as leis que orientam como essas tecnologias vão funcionar são leis ligadas à natureza, leis ligadas à química, à física, à biologia, à matemática. Essas leis são universais. Então, se eu fizer um experimento ligado a uma matriz celular no Brasil, esse experimento vai dar o mesmo resultado se eu fizer esse experimento na Malásia, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, é importante que, quando a gente olha para uma Deep Tech, a gente já tem que entender que essa Deep Tech ela está tentando endereçar um problema que, tipicamente, é global. E a solução, ou as soluções que são empregadas, também são soluções globais. De forma que a concorrência pelo recurso de Deep Technology, ela, na largada, é uma concorrência global, porque são problemas importantes e são problemas universais. Portanto, é importante o empreendedor ou a empreendedora já pensarem em termos de como a minha solução se adequa ao mundo e não apenas ao Brasil. O Brasil, ele tem, teoricamente, um potencial de ser, sim, da mesma maneira que a gente tem uma tradição em desenvolver empresas de soft tech que acabam tendo alcance certamente na América Latina e em alguns casos global, o mesmo pode-se dizer sobre o potencial para deep techs. Se você olhar para o ambiente acadêmico brasileiro, que é um pré-requisito para você ter deep techs de alta qualidade, você ter pessoas com uma formação
profunda em múltiplas áreas da ciência, o Brasil, sem dúvida, preenche os pré-requisitos necessários, né? O Brasil é um país que figura consistentemente no ranking dos países com os pesquisadores mais citados na literatura científica mundial. Agora, em 2023, a gente estava num grupo de 194 países, a gente estava em 14º lugar, como o país mais citado na literatura científica, de forma que você tem um insumo, a matéria-prima, que são os pesquisadores e os cientistas que podem trazer inovação tecnológica de ponta para o mercado. Agora, a outra parte dessa equação, que é o financiamento à pesquisa básica, o financiamento a toda educação e pesquisa superior, a migração dessas ideias e dessas patentes para o mercado, a capacidade de absorção e a capacidade de sustentar com laboratórios, equipamentos, insumos, esse tipo de ideia, esse tipo de inovação, nisso o Brasil ainda é muito carente. E é aí que você explica esse hiato que existe entre uma comunidade acadêmica, científica de qualidade e uma quase ausência, né, com raríssimas e valorosas exceções, de histórias de deep technology de empresas brasileiras. Eu acho que a gente tem um hiato importante no que diz respeito à parte que o governo deveria estar exercendo, na parte de financiamento à pesquisa básica, financiamento à ciência, financiamento ao desenvolvimento de cientistas no Brasil. Eu acho que existe muito que é feito, mas para a gente chegar, como eu falei, a competição nesse segmento é global. Para a gente chegar e poder competir em pé de igualdade com alguns países lá de fora, vai ser crítico que isso daí mude de patamar. Os investidores, eu acho que precisam, obviamente, respeitar e avaliar a probabilidade de sucesso de startups dessa natureza. Para isso acontecer, para essas startups terem uma probabilidade de sucesso maior, lembrando sempre que elas estão competindo globalmente, a gente também precisa de mecanismos melhores do que o que a gente tem hoje. De novo, muito foi feito, mas ainda há muito a fazer, para você poder ter uma migração que seja mais simples entre o momento em que aquela tese de doutorado ou aquela ideia acadêmica começa a gerar alguma atração e você conseguir transbordar isso para o mercado, para criar uma empresa, para criar empregos, para criar impostos que vão ser recolhidos e alimentar esse ciclo virtuoso. Eu acho que esse modelo de negócios para Deep Technology, ele ainda não está suficientemente arrumado aqui no Brasil, embora eu acho que a gente esteja dando passos nessa direção, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo aí a percorrer.